falou sobre categorização da repressão, da regressão. A meu ver, pelo que eu vou trazer para vocês no material dele, ele trabalha com diagnóstico, sim. E ele vai fazer uma classificação de acordo com esse diagnóstico para perceber em que fase do desenvolvimento maturacional o paciente que vinha até ele se encontrava, né? Então, no texto que vocês leram ou ouviram, ele diz assim: são 3 categorias distintas. Pacientes que funcionavam em termos de pessoa inteira, cujas angústias se localizavam nas questões dos relacionamentos interpessoais. A técnica para o tratamento desses pacientes era a psicanálise clássica. Então, isso fazia parte do diagnóstico dele. O Winnicott fazia esse diagnóstico? Fazia. Ele fazia essa avaliação na clínica dele, percebendo qual dessas classificações esses pacientes se encontravam. Era uma pessoa que apresentava problemas de relacionamento? Era uma pessoa que tinha questões edípicas? Então, ele fazia a psicanálise clássica. O segundo grupo eram pacientes que ele chamava de recém-integrados ao status do self, da unidade do self. Se tratava de uma análise do estágio do concernimento, que seria a posição defensiva da Klein, cuja técnica seria da psicanálise clássica, porém o elemento importante seria a sobrevivência do analista aos ataques destrutivos feitos pelo analisando. Essa fase, que ele chama de recém-integração, seriam aqueles pacientes que têm questões relacionadas à ambivalência de amor e ódio, que se encontram numa posição da fase do concernimento, a fase da posição depressiva, que ainda não suporta a ambivalência, os instintos e os impulsos destrutivos que existem no amar, que existem no amor, né? Então, esses seriam o grupo de pessoas, de pacientes que se encontrariam nessa condição, onde ele vai fazer uso da análise clássica, freudiana, transferência, etc., porém, percebendo que vai existir ali um investimento destrutivo, ainda oscilando entre o amor, aquele amor impiedoso do bebê pré-concernimento e o amor do concernimento, aquele que é o amor reparatório. Então, seriam esses pacientes aí que ele avaliava. E o terceiro grupo seriam os pacientes cuja análise deveria lidar com os estágios iniciais do desenvolvimento emocional, remota, imediatamente anterior ao estabelecimento da personalidade como uma entidade, um eu inteiro e integrado. Nesses casos, a ênfase frequentemente recaía sobre o manejo, o holding, e muitas vezes o trabalho analítico clássico era deixado de lado. Aqui, sim, a gente está falando daqueles pacientes que têm neles condições onde alguma parte do desenvolvimento deles, maturacional, se encontrou congelado à espera de um ambiente propício para que isso pudesse continuar o seu processo natural. Encontrando na pessoa do analista esse ambiente suficientemente bom e confiável, isso poderia vir a eclodir numa psicose, numa regressão, isso que ele vai falar de regressão, que ele vai dizer que o que significa regressão é uma não progressão, você não vai ter progresso, você vai ter uma inversão desse progresso, para poder experienciar, isso para o Winnicott é importante, a gente já falou sobre isso, experienciar uma vivência que não aconteceu. O Winnicott, ele é um autor que ressalta o não acontecido, diferentemente de Freud, que vai falar sobre um acontecido que não deveria ter acontecido, que seria o trauma que é recalcado. Nessas condições aqui, não tem material, não tem inconsciente recalcado, porque não aconteceu, né? Não aconteceu. O que aconteceu foi uma cisão, o que ele chama de splitting. E nesse splitting não tem material recalcado. O que vai precisar acontecer, de acordo com a linha teórica, com o pensamento dele, é que a experiência aconteça. No medo do colapso, ele diz o seguinte, eu vou ler daqui a pouco para vocês,
esse medo, esse pavor da loucura, na verdade, essa loucura já aconteceu. Esse colapso já aconteceu. O medo que essa pessoa apresenta do vazio, da morte, do colapso, já aconteceu, mas precisaria ser experienciada num lugar de confiança, que seria na pessoa do analista, que seria no enquadre de um setting confiável. Tá? Então, outra coisa também importante, da valorização que ele dá aqui com esses pacientes ao manejo, é aquilo que ele fala nos objetivos do tratamento psicanalítico. Quando ele pode, ele faz a psicanálise clássica, ou seja, com os neuróticos, com aqueles que estão com a condição não integrado, ainda com as suas ressalvas, mas quando ele não pode, ele faz o que é possível. Né? O manejo é o destaque da teoria de Winnicott, o holding, o acolhimento, a cooperação inconsciente do analisando com ele, apoiando, fazendo a função de ego auxiliar. Lembra que nas relações primitivas, quem é o ego do bebê é a mãe, que faz essa função. Então, nessas condições aqui, quem vai fazer essa função de ego auxiliar vai ser o analista. Outra coisa também que ele considerava no diagnóstico dele, se na clínica existiam 3 pessoas, 2 pessoas ou 1 pessoa. O que significa isso? Quando na clínica existiam 3 pessoas, ou seja, existia ali, mesmo que não presente, mas na apresentação do conteúdo psíquico, uma terceira pessoa, né, que seria na questão edípica, sempre um terceiro excluído, ele considerava, então, que ele estava lidando com um neurótico. Se fossem 2 pessoas, ele ia considerar que a posição no desenvolvimento maturacional daquele indivíduo se encontrava recém-integrado, né? Que seria a relação mãe e filho, quando começa a existir a separação que a gente falou no fenômeno transicional no espaço potencial. E se ele percebesse nesse diagnóstico que o que existia ali era um indivíduo único, fundido, lembra da comunicação silenciosa que a gente falou na aula passada, onde o silêncio imperava nessa comunicação, que necessitava dessa comunicação silenciosa, ele então consideraria que ele estava lidando com um caso regredido.